Eu converso com inglês, tá tudo certo. Olá, Vai falar mais alto. boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maiara, então a gente está iniciando mais um semestre aí de aula de Libras, né? Iniciando a disciplina de Libras 2, então sejam bem-vindos, o pessoal está começando a entrar no link, né? Então, queria dar uma boa noite para todo mundo, desejar um bom início de semestre aí, né? Que a gente possa estar fazendo um bom trabalho, que a gente possa estar tirando as nossas dúvidas. E na aula de hoje vai ser mais uma revisão daquilo que a gente já viu um pouco no LibraZoom. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre algumas coisas que serão faladas na disciplina de Libras 2, tá? Vocês vão poder ir acompanhando aí pelos slides, certo? É, né? Pelos slides, tá. Então, vocês vão poder acompanhar pelos slides. E caso tenham dúvidas, vocês podem colocar ali no bate-papo alguma dúvida. Então, fiquem bem à vontade para participar da aula. No final da nossa aula teórica, né, que a gente sempre começa pela parte teórica, no final dessa parte vocês vão ter um tempo para fazer uma atividade prática, né, que é relembrar os sinais que vocês vieram aprendendo no semestre passado. Não adianta a gente começar um novo conteúdo prático sem a gente relembrar esses sinais, né? E foram muitos sinais que vocês aprenderam no semestre passado. Então, a gente vai iniciar pela parte teórica, depois a gente vai fazer um pouco de prática e, por último, tem uma atividade para vocês postarem. Lembro vocês, né? Eu coloquei ali no Moodle, mas eu vou relembrar vocês que essa atividade não precisa ser postada hoje no ambiente, tá? Vocês podem postar até segunda-feira. Então, vocês aí vão ter um bom tempo para fazer essa atividade. Não precisa ser postada hoje. Claro que se alguém quiser já fazer, já postar, não tem problema, mas ela vai ficar aberta até segunda-feira, ok? Bom, vamos começar então a nossa aula, né? Relembrando alguns conceitos que a gente veio conversando na disciplina de Libra Azul, tá? Vamos falar um pouco sobre língua de sinais, tá? O pessoal tá falando que tá com corte no som. Vai acontecer isso de vez em quando, Tá. dá uma cortadinha. Vai acontecer de Porque tem cortar o bastante som, gente porque tem muita gente entrando no link. no link. Então, ele vai ficar um pouco pesado e pode ser que corte um pouco o som, tá? Mas eu vou fazer o possível aí para que vocês me entendam. Bom, vamos começar então pela língua de sinais, tá? Lembrando que a língua de sinais ela não é universal, isso a gente já conversou no semestre passado. O que eu quero dizer com isso, né? Que cada país vai ter a sua própria língua de sinais. Então, cada país, por exemplo, assim como na língua oral, né, na nossa língua oral, cada país tem uma língua oral, aqui no Brasil o português, nos Estados Unidos o inglês, na França o francês, cada país vai ter a sua língua de sinais também. Então, na França vai ter a língua francesa de sinais, nos Estados Unidos a língua americana de sinais e aqui no Brasil a Libras, língua brasileira de sinais. Tem muita gente que fala, por que, que a língua de sinais não é universal? Seria tão mais fácil, né? Ou, todo mundo conseguiria se comunicar, todos os surdos do mundo todo conseguiriam se comunicar. Bom, aí a gente faz a mesma pergunta para a nossa língua oral. Por que então que o mundo todo não fala inglês, né? Seria tão mais fácil a gente se comunicar quando a gente vai viajar para um país, vai ir, né, conhecer outros lugares. Então, essa história de achar que a língua de sinais é universal é uma forma de reduzir a língua, né? A língua de sinais ela é tão viva, ela é tão língua mesmo quanto as línguas orais, tá? Bom, também, mesmo em países que falam o mesmo idioma, como está ali no slide, né, o exemplo da Inglaterra e dos Estados Unidos, que possuem o inglês, né, possuem língua de sinais diferentes. Então, na Inglaterra é língua britânica de sinais, nos Estados Unidos é a língua americana de sinais. Elas não têm relação, elas não se conversam, tá? Então, cada país mesmo vai ter a sua língua de sinais.
Bom, e cada país tem a sua língua de sinais de acordo com as influências das línguas de sinais que vieram colonizando. Lembrem que aqui no Brasil, quando já existia um pouco de linguagem de sinais, né, que eles ainda chamavam de linguagem de sinais, veio um professor francês para o Brasil, né, a pedido de Dom Pedro II, para trazer um pouco da língua de sinais francesa. Então, aqueles sinais que já eram feitos aqui no Brasil se misturaram com a língua francesa de sinais e aí se fundou a língua brasileira de sinais. Né? Então, a gente pode perguntar, mas o português aqui do Brasil vem de Portugal, por que, que a língua de sinais não vem de Portugal? Porque a gente nunca pode relacionar a língua de sinais à nossa língua falada, né? A gente tem que entender a história dessa língua, né? Compreender da onde que vem as influências para se construir, para se constituir essa língua. Então, a língua brasileira de sinais, ela tem uma forte influência da língua francesa de sinais. Aí me perguntam, tá, e se eu for para a França, eu vou conseguir falar um pouco de língua de sinais? Vai conseguir falar sim, né? Claro que a língua de sinais, como a língua oral, ela sofre mudanças com o tempo, né? A gente vai vendo que a nossa língua portuguesa sofre muitas mudanças no decorrer do tempo, com a língua de sinais também acontece isso, mas lá na França, sim, quem sabe língua brasileira de sinais vai conseguir compreender a língua francesa de sinais, tá? Isso que estavam salvos. Oi? Não, estão comentando que como tem muito acesso, Tá cortando. cortando um pouco o áudio. Então, Tá. vou dar uma limitada um pouquinho aqui. Deixa eu ver. A gente tá com um probleminha aí de corte, então, da fala, né? Tá cortando a fala da professora, porque tem muita gente tentando entrar né, em função com essa chuvarada que deu aí, tem muitos polos que estão com dificuldade de acessar, então o pessoal está tentando acessar dos seus próprios computadores. Isso faz com que o link fique muito pesado, então eu vou pedir que vocês tenham paciência, né? A gente está limitando agora quem está entrando para que a gente consiga ter, normalizar aí a vídeo, né, web, para que vocês consigam me compreender. Mas podem ir conversando aí, colocando as sugestões e falando como é que está sendo o vídeo aí no bate-papo, que a gente vai dando um retorno para vocês. Isso é isso que a gente vai compartilhar o link no grupo mesmo. Tá. Boa informação que o colega me passou, que depois da nossa aula, esse link ele vai ser compartilhado, né? Então vai ficar salvo isso, né? Vai ficar salvo e vocês vão poder ter acesso a ele depois dessa aula de hoje, tá? Então não se preocupem que a gente salva esse link e disponibiliza para vocês, caso vocês queiram assistir de novo e tudo mais. Então fiquem bem tranquilos. Bom, continuando então. Eu trouxe ali nos slides alguns exemplos de como a nossa língua, a língua brasileira de sinais, tem diferença com outras línguas. No primeiro exemplo que dá ali, né, que é a língua de sinais colombiana, né, que a gente pode pensar assim, bom, na América do Sul aqui, vários países falam espanhol. Só que o espanhol de cada um dos países é diferente, né? Então, a gente pode pensar, mas então aqui na América do Sul, a língua de sinais ela não pode ser parecida, ela não, né, ela não tem alguma ligação? Não, né? E a gente vê ali que a língua de sinais colombiana, por exemplo, bom dia, a gente vai fazer bom dia, né? Na língua de sinais chilena é bom dia. E na língua de sinais venezuelana é bom dia, né? Então, a gente vê que mesmo estando ali os países perto, a gente tendo essa relação, a língua de sinais ela não é parecida, né? Ela não é a mesma, né? Para a gente entender que não há uma universalidade mesmo da língua de sinais, tá? A língua de sinais, ela é um idioma e ela é uma língua gestual, né? Porque nós produzimos os significados por meio de sinais, por meio das mãos, tá? Possui estruturas e regras gramaticais próprias, né? A gente tenta sempre associar a língua de sinais ao português nosso aqui do Brasil, e associar Libras ao português.
A gente tem que compreender que são duas línguas diferentes e que a Libras nunca vai poder ser associada ao português. A Libras ela tem regras gramaticais completamente diferentes do português, né? Então a gente tem que lembrar que as estruturas gramaticais elas não se complementam. Às vezes a gente vai pensar uma frase em português e em Libras é outra coisa, tá? Então a gente tem que entender que as estruturas gramaticais são diferentes. E ela é natural porque surge dos surdos, né? Surgiu então de um grupo de surdos, né, que começaram a utilizar, criar sinais. Então ela surgiu da necessidade de um grupo se comunicar, porque até então os surdos eram obrigados a aprender a falar, a oralizar. E aí a partir desse momento, né, os surdos começam a discutir como é que eles podiam se comunicar de outras formas e surge então a língua de sinais aqui no Brasil, a Libras, né? E surge então essa língua de sinais como forma de comunicação mesmo, né? Uma necessidade de comunicação. Não é uma linguagem, a gente precisa entender que não é uma linguagem, mas um idioma capaz de exprimir qualquer conceito. Então, tem muita gente que fala, mas como é que a gente vai falar um assunto muito abstrato numa língua que se fala com as mãos? É possível? É possível, né? A língua de sinais é possível você falar sobre tudo, sobre qualquer coisa em língua de sinais, porque ela é uma língua completa. E a língua de sinais, ela tem uma modalidade, como eu já falei, diferente das línguas orais. As línguas orais, nós dizemos que são línguas orais auditivas, né? E a língua de sinais, ela é uma língua visoespacial. Por quê? Porque a compreensão se dá através dos olhos, né? Nós aprendemos através dos olhos e emitimos, então, a informação através das mãos, dos sinais. A Libras, então, é a língua brasileira de sinais, né? Libras é a sigla da língua brasileira de sinais. Como eu já falei, tem origem da língua francesa de sinais e começou a ser estruturada no Rio de Janeiro, né? Lá, quando Dom Pedro chama o professor francês para vir para o Brasil, né, difundir a língua, ensinar a língua francesa, ela inicia no Rio de Janeiro, né, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, e depois ela começa a se difundir para todos os estados e várias regiões do Brasil. Apesar da influência da língua francesa de sinais, a Libras não assumiu a mesma forma, né, de itens lexicais. O que quer dizer? Que a língua francesa tem sim uma forte influência sobre a língua brasileira de sinais, mas a língua brasileira de sinais não ficou ancorada na língua francesa de sinais. Ela começou a se estruturar sozinha, né, e começou aí a evoluir, tá? E claro que hoje em dia, muitos sinais que são usados aqui no Brasil são diferentes dos sinais usados na França, né? Mas o que eu quero dizer quando eu falo que a gente compreende, se a gente vai falar com um surdo francês, é em função do contexto, né? Muitos sinais ainda são parecidos, então você vai compreender o texto, vai compreender a frase por meio do contexto que vão estar te passando, né? É a mesma coisa, por exemplo, das variações que a gente já conversou no semestre passado, das variações linguísticas aqui do Brasil. Eu posso conversar com alguém que é do Nordeste e ele vai falar as gírias deles lá do Nordeste. Pode ser que alguma coisa não entenda, mas o contexto no geral eu vou compreender. Trouxe também nos slides para vocês alguns exemplos de como são sinais aqui no Brasil, na língua brasileira de sinais, e lá na França, na língua francesa de sinais. O primeiro sinal, e vocês já aprenderam esse sinal no semestre passado, é o sinal de homem, né? Que aqui no Brasil é esse sinal aqui, ó. Homem, né? Lá na França é esse sinal aqui, ó. Tá? Que referencia o bigode, né? Tá? Outro exemplo que a gente pode dar é o sinal cores, né? Aqui no Brasil a mão é de lado e vai para frente, ó, mexendo, né? Mexendo os dedos para frente. Lá na França, o sinal para cores é passando de um lado para o outro na boca, ó, e com a mão pra, né, em frente à boca,
não é de lado, tá? Outro exemplo, saber, né? Saber também acho que é um dos sinais que vocês aprenderam no semestre passado, que ó, a gente bate na cabeça, ó, sei, né? Sei. Lá na França, ó, é saber. Olha como mudam, mesmo que um pouquinho, muda o movimento, tá? Vamos continuar. Bom, a Libras, então, ela, aqui no Brasil, ela foi reconhecida por lei oficializada como língua aqui no Brasil em 2002, pela Lei 10.436, né? Anteriormente a isso, muitos linguistas, muitos profissionais da área da língua de sinais lutavam por esse reconhecimento, mas não se havia esse reconhecimento. Então, a partir de 2002, com essa lei, né, quando a lei foi sancionada, passa a valer, então, a língua brasileira de sinais como segunda língua oficial do Brasil, tá? E em 2005, ela ainda é regulamentada pelo decreto 5626, né, que vai falar sobre como se dá o ensino da Libras nas faculdades, nos cursos de licenciatura. Então, o decreto vem para complementar a lei, né? O decreto vai explicar como é que se deve dar o ensino do surdo, onde o surdo tem que ir para, né, em qual escola o surdo tem que estar inserido, na universidade, como é que é? São todos os cursos de graduação que precisam fazer disciplina de Libras. Como que se dá para, como é, se eu quero me formar e ser um tradutor e intérprete de Libras ou um professor de Libras, como é que eu faço? Então, o decreto vem para complementar a lei, ele vai explicar tudo isso, tá? A Libras também, como eu falei já, ela apresenta variações, né? Da mesma forma que o nosso português oral, aqui no Brasil, dependendo da região, ele vai apresentar variações, né? Por exemplo, semáforo, sinaleira, né? Quebra-molas, lombada, né? São palavras que aqui, que, por exemplo, aqui no sul nós temos uma palavra para designar um objeto e que lá no sudeste, nordeste, norte é uma outra palavra para designar o mesmo objeto. Por exemplo, o cacetinho que nós usamos aqui é só no sul que se fala cacetinho, né? Lá no sudoeste, no sudeste, no centro-oeste, desculpa, no centro-oeste, no norte, não se usa pão francês, né? Então, existe uma variação na nossa língua portuguesa oral, mas também existe uma variação na Libras, na língua brasileira de sinais, né? E essa variação, ela ocorre nas regiões, né? E também dentro do nosso estado pode acontecer variações de cidade para cidade. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, existem dois sinais para pessoa, né? Aqui em Pelotas, a gente usa pessoa, né? Põe o dedo um pouco para frente, o dedo do meio, e passa na testa, tá? Já em Santa Maria e regiões mais do interior, a gente vai fazer as duas mãos em P e vai descer no corpo, né? Pessoa. Então, mesmo dentro de um estado, vão ocorrer variações também. Não é só de estado para estado, mas dentro do estado também vão ter cidades que vão ocorrer variações. Um exemplo que eu trouxe ali no slide, que é o exemplo de mãe, que é outro sinal que a gente já aprendeu, que a gente está revisando. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente usa mãe, né, do lado do nariz, mãe. Já em Pernambuco, a gente se usa mulher e um beijinho na mão, né? Isso se dá em função de que antigamente, para sair de casa, tu pedia benção pai, benção mãe, né? E recebia um beijinho na mão. E aí se formou esse sinal de mãe, né? E pai, né? E hoje a gente usa aqui no Rio Grande do Sul mãe, do nariz, e pai, que é o bigodinho, né? Então, são algumas variações. Outro exemplo que eu trouxe de variações para vocês aqui no Brasil é o sinal de ônibus, né? Hoje a gente vai aprender alguns transportes na aula, alguns sinais de transportes, e vocês vão ver esse sinal que eu já vou ensinar agora,
depois vocês vão treinar comigo, né? Quando a gente for aprender os transportes. O sinal de ônibus aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai fazer a letra Y, tá? Com as duas mãos, deixar aqui do lado, acima dos ombros, ó, e movimentar para frente. Ônibus, tá? De novo, ó. Ônibus, tá? Lá no Ceará já se usa, ó, ônibus, né? Abrindo e fechando os pulsos, tá? Então, esses são alguns exemplos de variações linguísticas, tá? Além dessas diferenças, há também sinais específicos de cada região, próprios da nossa cultura, né? Cada região do país tem uma cultura, cada estado tem uma cultura. Então, por exemplo, vão ter sinais que nós gaúchos vamos utilizar que o pessoal do Nordeste não vai nem saber o que significa, porque não utiliza, não faz parte da cultura deles. Um exemplo que eu estou trazendo para vocês ali no slide é o sinal de chimarrão, né? É o gaúcho que toma chimarrão, claro que existem outras regiões do país que se tem o chimarrão, mas tem muita gente que não sabe o sinal de chimarrão, porque é algo específico aqui do Rio Grande do Sul. O sinal para chimarrão é esse aqui. A gente vai fechar uma das mãos e vai encaixar a outra. Ó, chimarrão. Tá? Esse é um sinal que, se tu for lá para o norte e nordeste, os surdos de lá não vão saber, né? Se não tiverem, se não, anteriormente não tiverem contato com alguém que ensinou esse sinal para eles, tá? Tem uma pergunta do Paulo. Uma pergunta. Nós queremos saber o que significa bater o polegar na palma da mão com o dedo mindinho para cima. Peraí, vamos entender. Bater o polegar com a palma da mão para cima. Pessoal, Mindinho. não estou entendendo. Mindinho. Mas fala ali do polegar também. Ah, é com o dedo mindinho. É o dedo mindinho assim? para cima. É isso que vocês estão me pedindo? Não entendi. Tentem aí reformular a pergunta que depois eu vou tentar compreender. Vou dar seguimento à aula. Bom, essas variações linguísticas que eu estou falando aqui acontecem, né, com a nossa língua oral também, né? Que são variações que a gente encontra no dia a dia, né? Se nós temos amigos de outros estados, a gente sabe o que acontece quando a gente quer conversar alguma coisa. E na atividade dessa semana, agora eu lembrei, tem um vídeo muito legal que é para vocês assistirem, que se chama Brasilhando. Nesse vídeo, vários surdos, né, de vários estados aqui do Brasil ficam dando sinais de determinada palavra, por exemplo, de sinal para verde, né? Tem gente que usa a letra V aqui no pulso, tem gente que usa esse ganchinho, né, com o dedo, deixa eu ver, ó, com o dedo indicador aqui no queixo, né? Tem vários sinais. Então, sobre variação linguística, aquele vídeo que está ali para vocês na atividade dessa semana é bem interessante. Eu recomendo que vocês olhem o vídeo, tá? Outro exemplo também, que claro, aqui agora na região sul já se fala mais em tapioca, né? Mas tapioca é lá do Nordeste, então tem muitos surdos de outros estados que podem não saber o sinal, que é esse sinal aqui. A gente deixa uma mão, né, junto com a outra e vai virando, ó, tapioca, tá? Esse é um sinal que muitos surdos de alguns estados podem não conhecer. Outro sinal é o sinal para cupuaçu, né, que é uma fruta que muita gente não conhece e que, dependendo, alguns surdos não vão saber que existe esse sinal. Que é assim, uma das mãos vai estar na letra N, tá? E a outra aberta em V, ó, aqui em cima, tá? E desce fechando, ó, cupuaçu, tá? Dependendo se eu fizer esse sinal para algum surdo que nem conhece a fruta ou que não conhece esse sinal, ele vai perguntar o que significa isso, né? Porque não conhece, porque faz parte de uma outra cultura. Uma coisa que a gente falou semestre passado e que eu vou relembrar aqui são os parâmetros da língua de sinais, tá? O que significa isso, né? Os parâmetros da língua de sinais são os itens lexicais da Libras,
tá? Ou seja, na nossa língua portuguesa, nós temos lá na fonologia, a gente vê os sons das letras, o som que cada letra produz, a gente conhece o som que cada sílaba produz, né? E depois o som da palavra completa. Na língua de sinais, como a língua não é sonora, a gente vai ter 5 parâmetros, né? Que juntos vão formar um sinal. Então, por exemplo, se eu faço um sinal com um dos parâmetros errado, diferente, esse sinal pode não significar nada ou pode significar uma coisa completamente diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz esses sinais, porque eles podem, dependendo do movimento que eu fizer ou do ponto de articulação diferente, podem significar outra coisa. O que acontece? Então, existem 5 parâmetros. O primeiro é configuração de mão, que é se meu sinal vai ser feito assim, vai ser feito assim, vai ser feito em N, vai ser feito em ganchinho, né? As formas que a minha mão vai tomar. O segundo parâmetro é o ponto de articulação, né? É onde eu vou fazer o meu sinal. Se é na cabeça, na testa, na bochecha, no nariz, na boca, no pescoço, no corpo, nos braços ou num espaço neutro, que é um espaço à frente do corpo. Tá? Então, esse é o segundo parâmetro. O terceiro é o movimento. Tem sinais que têm movimento, tem sinais que não têm movimento, e a gente vai estudar no decorrer da disciplina de Libras 2, a gente vai estudar mais aprofundado quais movimentos tem, que tipos, né? Então, isso a gente vai vendo também no decorrer das aulas, tá? Mas, a princípio, vocês precisam saber basicamente que tem sinais que têm movimento e outros sinais não têm movimento, tá? O quarto parâmetro é a expressão facial. Lembrem lá no vídeo que eu postei de uma das aulas, das primeiras aulas nossas lá do Libra Azul, que eu falei, por exemplo, eu posso fazer o sinal de triste assim? Não posso, né? Porque a expressão facial não condiz com o meu sinal. Para eu fazer o sinal de triste é triste, né? Eu tenho que ter a expressão de triste. Então, a expressão, ela funciona como a entonação da nossa voz, né? Se eu quero fazer uma pergunta, eu vou falar, tudo bem? Bom, a minha entonação da voz já mudou. Se eu quero exclamar alguma coisa, nossa! Eu utilizo outra entonação de voz. Se eu tô braba, eu já utilizo outra entonação de voz, né? Então, para ouvinte, é a entonação de voz, porque dependendo da entonação de voz, nós escutamos o que a pessoa quer falar. Na língua de sinais não existe isso. Então, como que a gente vai identificar se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é uma negação, se é uma exclamação? É com a expressão facial. Então, a expressão facial é muito importante dentro da língua de sinais. E o último parâmetro, né, dos 5 parâmetros, é a orientação da minha mão, a direção da minha mão. Porque tem sinais que eu faço com a direção da minha mão para frente, né, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Então, essa é a orientação da mão, tá? Que também é importante, é um parâmetro importante. Algumas convenções a respeito da Libras que a gente precisa saber. Os verbos são apresentados sempre no infinitivo, e isso eu já falei com vocês, eu vou retomar porque é uma das coisas mais importantes quando a gente quer montar uma frase. Por exemplo, o verbo, se eu quero dizer assim, gostar, o verbo gostar é esse aqui, tá? Então, por exemplo, eu gosto de dormir, né? Então, eu vou fazer eu gostar, dormir. Pronto. Essa é a minha frase estruturada em língua de sinais. Eu gostar, dormir. O verbo fica no infinitivo, tá? Mas se eu quero me remeter ao passado, aí eu vou ter que utilizar os tempos verbais, né? Fiquem tranquilos que os verbos na língua de sinais são bem mais fáceis de aprender do que os verbos, por exemplo, no português, né? O português a gente tem uma tabela enorme
de verbos e de estruturações de tempos verbais, né? De conjugações de verbo. Na Libras é bem mais fácil. Se eu quero dizer que uma coisa já aconteceu, por exemplo, ontem comi chocolate, eu vou dizer ontem, tá? Que é esse sinal, é a letra L aqui do lado da testa. Ontem comi chocolate. Tá? É a letra N passando aqui na mão. Tá? Chocolate. Agora, se eu quero dizer que amanhã eu vou comer chocolate, eu vou fazer amanhã. Amanhã vou comer chocolate, né? O amanhã é com a mão aberta, o dedo do meio um pouco para frente, coçando aqui, né, o ladinho da minha testa, tá? Agora, se eu quero dizer assim, eu já me formei, por exemplo, já me formei, né? Ou me formei. Eu vou utilizar o sinal de passado, que é esse aqui, e vou fazer o sinal de formar, né? Então, eu me formei, tá? Então, assim, quando eu quero dizer que algo já aconteceu, eu utilizo o sinal de passado antes do verbo. Agora, se eu quero dizer eu irei me formar, né? Não vou dar uma data, quer dizer que eu irei me formar, então eu vou fazer eu e o sinal de futuro, que é a letra F, lembra da letra F com o dedão para frente, né? Então, eu, futuro, formar, tá? Porque se eu colocar o sinal de futuro antes do verbo, eu estou dizendo que eu irei me formar, tá? E se eu quero dizer, por exemplo, assim, hoje eu estou me formando, aí eu faço o sinal hoje eu formar. Tá, mas hoje tem vários, né? Pode ser hoje de manhã, que eu me formei, hoje à tarde, ou agora de noite, que eu estou me formando. Aí tem outras conjugações que a gente tem que usar. Eu posso dizer hoje de manhã, tá? Então, de novo, hoje de manhã me formei, né? Ou hoje à tarde me formei. Aí eu vou usar o sinal de hoje de tarde, ó, é o dedo do meio para frente de novo, saindo aqui do queixo, de tarde, me formei. Agora, se eu quero dizer agora de noite estou me formando, aí a gente usa, em vez do sinal de hoje, a gente usa o sinal de agora, né? Que é agora. É bem parecido com o sinal de hoje, só que o sinal de hoje a gente faz uma vez, hoje, e para. E o sinal de agora é duas vezes, agora. De noite, eu me formei, tá? Então, relembrando, sempre quando a gente vai falar de um verbo, quer colocar ele no passado, no presente ou no futuro, a gente tem que usar, então, para algo que já aconteceu, é passado. Para algo que vai acontecer, a gente faz o F, futuro. Para alguma coisa que está acontecendo, eu posso utilizar o sinal de hoje, o sinal de agora, que é duas vezes. Para eu me referir à parte da manhã, eu uso o sinal de manhã, tá? De novo, ó. É como se o olho tivesse fechadinho, ó, e abre, tá? Se é para me referir à tarde, eu uso a mão aberta com o dedo do meio para frente, saindo do queixo, ó, tarde, e noite, noite, tá? Bem fácil. As frases também na língua de sinais, na Libras, elas não apresentam a mesma estrutura do português, tá? A gente pensa diferentemente do português. Por exemplo, no português a gente fala eu vou para casa, tá? Na língua de sinais, a gente não fala, a gente não expressa eu vou para casa. Senão ficaria um português sinalizado. A gente vai fazer casa, eu vou. De novo, casa,
eu vou, tá? É uma outra estrutura. Ah, professora, mas aí eu não sei como é que eu vou aprender essa estrutura. A estrutura e a organização das frases, a gente vai pegando com o tempo, né? Com a prática da língua de sinais, né? Convivendo, se comunicando, a gente aprende uma língua como? É na comunicação, né? É exercendo a língua. Então, só assim vocês vão conseguir pegar bem essas estruturas diferentes. E tá errado fazer eu vou para casa? Não tá errado, né? Já que a gente está aprendendo uma língua e nós somos ouvintes, nós sempre vamos pensar em português e fazer a frase na Libras pensando no português, né? A gente não é nativo da língua de sinais, da língua brasileira de sinais, nós não somos nativos da Libras. Então, nós não pensamos em Libras. Nós temos que aprender aos poucos a ir pensando em Libras. Como a gente ainda não pensa em Libras, não tem problema da gente pensar no português e tentar fazer a frase a partir do português, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre cultura surda, que é um dos assuntos que a gente vai trabalhar agora no decorrer das próximas semanas. A cultura surda, ela pode ser entendida, então, como um conjunto que inclui o conhecimento, os costumes, a arte, as crenças, a lei, a moral, né, as necessidades, os hábitos que são adquiridos pelo homem, pela sua família e também pelas pessoas que vivem numa sociedade. Muitas vezes a cultura não está relacionada à cultura de um povo geograficamente instituído, né? Porque quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em povos que estão em determinados locais geográficos. Mas existem culturas que não estão posicionadas geograficamente, né? Mas que se identificam a partir de coisas em comum, né? Afinidades. Então, quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só de grupos né, geograficamente constituídos. Porque se a gente for pensar assim, a cultura hip hop, ela está geograficamente constituída? Não, ela vai se formando em alguns locais, mas ela é uma cultura que não vive em determinado local e não se desenvolve ali, né? Ela está em diferentes localidades acontecendo a todo momento e se movimentando. Da mesma forma, a gente pode falar de uma cultura homossexual, né? Uma cultura homossexual, ela não tem geograficamente ali um território onde ela se constitui. Não, essa cultura ela está em constante movimentação, né? Em diferentes lugares ao mesmo tempo. Então, a mesma coisa a gente pode falar sobre uma cultura surda. Os surdos, eles não têm um local geográfico onde eles se constituem, né? Eles não têm, por exemplo, eu brinco, o país da Surdolândia, onde eles são constituídos lá pela cultura surda. Não, eles se constituem em diferentes espaços, em diferentes localidades, tá? Em relação à cultura, podemos percebê-la como algo maior, que apresenta e perpassa as formas de ser e pensar, e principalmente é compartilhada por um grupo de pessoas. Para a gente poder falar em cultura surda, a gente fala que quando se dá se cria essa cultura surda, é por meio de um compartilhar de experiências, né? A cultura surda só se dá a partir de um compartilhar de experiências, né? De um grupo, de uma comunidade. Então, não tem como a gente falar em cultura surda sem falar em comunidade surda, porque é através de um grupo que se constitui, que se constitui enquanto comunidade com identidades, que aí se vai constituir uma cultura surda. Vamos falar um pouquinho de comunidade, então. Muitos familiares de surdos ou pessoas que convivem diariamente com os surdos falam que entendem o que é ser surdo. Porém, a experiência de ser surdo é apenas dos surdos, né? Tem muita gente que fala, não, eu tenho a experiência né, de ser surdo, eu sei o que é ser surdo porque eu tenho um filho surdo, porque eu tenho um parente surdo, porque eu participo da comunidade dos surdos. A experiência de ser surdo é somente
dos surdos, né? Ah, mas eu posso tentar experimentar a cultura dele, né? O que é ser surdo, se eu tampar os ouvidos. Não, né? A experiência de ser surdo, só o surdo consegue viver. A experiência de ser ouvinte, só o ouvinte consegue viver. Se um dia, né, eu ficar surda, aí sim, eu vou ter a experiência de ser surda, mas eu não consigo ter essa experiência, né, me colocando, tentando fechar, tampar os ouvidos, fazer alguma coisa para tentar entender. Eu posso tentar entender, mas viver a experiência jamais vou viver, a não ser então que eu fique surda, né? Então, assim como a experiência do surdo é própria do surdo, a experiência do ouvinte é própria do ouvinte. A experiência de ser surdo envolve inúmeros aspectos muito específicos, principalmente a percepção do mundo pela visão. Nós, ouvintes, percebemos as coisas pela visão também. Só que a gente não pode esquecer que, além da visão, nós temos a audição. Então, por isso que se fala que é muito importante a visão para o surdo, para o sujeito surdo, porque é através da visão que ele vai compreender as coisas ao seu redor, vai ter essa noção de mundo, né? De se relacionar com o mundo e com as demais pessoas. Nós, ouvintes, apesar de termos a experiência visual, a visão para nos relacionarmos, também temos a audição para compreender as coisas à nossa volta. Por mais que muitas pessoas estejam no mesmo espaço físico que o surdo e recebendo os mesmos estímulos, essa experiência é exclusivamente dele. Então, a experiência que um surdo tem, estando na mesma sala, no mesmo contexto que um ouvinte, vão ser experiências completamente diferentes. Por quê? Porque o surdo vai ter especificamente a experiência visual. E o ouvinte vai ter, além da experiência visual, a experiência auditiva. Sendo assim, vários surdos de diferentes espaços relatam vivenciar experiências semelhantes entre eles, né? Claro, é um grupo que se constitui visualmente, né, que compreende o mundo visualmente. Os surdos vão ter muitas experiências parecidas, né, e semelhantes entre si. Essa proximidade de experiências faz com que esse grupo de pessoas se encontre natural e regularmente. Para que uma comunidade se constitua, né, e se configure, algumas condições são então necessárias. Entre elas, afinidade entre os sujeitos que vão participar dessa comunidade, interesses em comum, continuidade das relações estabelecidas e tempo e espaço em comuns, ou seja, os encontros. Por isso que os surdos têm as associações de surdos, porque lá eles demarcam um lugar, um território em que eles podem se encontrar e que podem aí continuar, né, permeando essa cultura e essa comunidade e essa experiência surda. Bom, essas experiências e afinidades compartilhadas e o pertencimento ao grupo vão configurando o que hoje a gente fala sobre cultura surda. Então, é a partir desse grupo que se constitui, dessa comunidade, desses interesses afins, né, dessas afinidades, é que surge, então, a cultura surda. Nas comunidades surdas, poder estar em grupo, sinalizar, utilizar as mãos, expressões faciais, é extremamente prazeroso. É poder exercer sua fala gestual. O que muitos surdos falam, principalmente os surdos que têm pais ouvintes, que vêm de famílias ouvintes, muitos surdos falam que quando eles encontram outros surdos, eles se sentem em casa, né, como se estivessem no lar deles, porque é ali onde eles vão poder se comunicar com uma língua que faz sentido para eles, vão poder estar com pessoas iguais a eles, né, que compreende o mundo igual a eles, que é por meio da visão, diferente de você estar na sua casa, mas a sua família ser ouvinte, né? A sua família sendo ouvinte, ela vai ter outras experiências que não vão ser as experiências surdas. Então, os surdos vivem muito em comunidade, vivem muito unidos em função, né, dessa importância que eles dão de se sentir pertencente a um grupo que, né, são iguais, são seus pares ali, né, e de compreender, de ter as mesmas experiências por meio da visão. Bom, o termo cultura surda começou a circular no Brasil, então, por volta de mais ou menos uns 30 anos atrás,
Porém, esse sentido sobre culturas surdas que hoje a gente conversa, né? Isso já faz, né, data de muito antes, mas no Brasil os primeiros registros são de mais ou menos 30 anos atrás. Tudo que envolve a cultura surda é produzido pelos próprios surdos, pois são eles que vivenciam esse processo cultural. Então, tudo que se fala e que se faz hoje, que se diz respeito à cultura surda, é produção dos sujeitos surdos, né? Não é porque um ouvinte foi ali produzir alguma coisa relacionada à surdez, à língua de sinais, que vai ser uma produção da cultura surda. Não, as produções da cultura surda são produzidas por surdos. E a cultura surda, a gente fala que ela é inerente à comunidade surda, como propriedade exclusiva, então, dos surdos, né? Pertence aos surdos. A cultura surda pertence aos surdos, né? Claro que a gente vai poder ter esse, né, poder adentrar um pouco na cultura surda, na comunidade, conhecer, mas essa experiência da cultura surda é dos surdos, né? Nós, ouvintes, temos outras experiências, outras culturas. Bom, da parte teórica é isso. Agora a gente vai passar para a parte prática, que eu vou ensinar alguns sinais de meios de transporte, que é o que a gente vai aprender essa semana e semana que vem. E depois aí eu vou dar um tempo que vocês têm atividade, né, da aula presencial para fazer. Vocês podem fazer, iniciar hoje em aula e podem me entregar relembrando, para quem não estava aí no início da aula, relembrando que a atividade da aula de hoje vocês vão poder enviar, né, lá na tarefa até segunda-feira. Então, não precisa terminar hoje, tá, gente? Eu sei que vocês vão pensar, mas é que tem que fazer, não vai ter tempo, como é que a gente faz? Não. Vocês têm até segunda-feira para postar a atividade da aula de hoje, então fiquem bem tranquilos que tem tempo ainda para fazer. Hoje, então, a gente vai aprender na parte prática os meios de transporte, tá? Quando eu quero falar meios de transporte ou transportes no plural, eu vou fazer o sinal de carro e o sinal de diferentes, tá? Ó, diferentes, balanço os dois dedos, tá? De novo, transportes no plural são carros diferentes, tá? Bom, vamos começar então pelo sinal de bicicleta. A gente vai fechar as duas mãos, tá? E vai fazer círculo, tá? Bicicleta, como se a gente estivesse pedalando, tá? O próximo sinal é o sinal de moto, tá? A gente vai fechar as duas mãos de novo e vai movimentar o pulso só de uma, moto, tá? Próximo sinal é o sinal de carro. A gente vai pegar o volante e dirigir, tá? Carro. Tentem ir fazendo junto comigo, tá, gente? Vocês olhem o que eu for fazendo e tentem reproduzir. O próximo sinal é sinal de helicóptero. Então, a gente vai fazer o número 1 com uma das mãos e colocar a mão aberta, tá? Com a palma da mão para baixo, ó, e balançar. Helicóptero, tá? E movimenta, porque o helicóptero, né, se movimenta, tá? O próximo sinal é o sinal de caminhão. A gente vai deixar as duas mãos abertas, mas ó, com os dedos colados, uma de frente para a outra em cima dos ombros, ó, e em direção para frente e para trás. Caminhão, tá? Caminhão. O próximo sinal é o sinal de avião, tá? A gente vai fazer a configuração de mão em Y e, ó, avião. Tá? O próximo sinal é o sinal de navio. A gente vai encostar a ponta dos dedos, tá? Das mãos aqui fechadinhas e, ó, vai fazer
movimento para baixo e para cima, como se o barco estivesse pegando onda, tá? Esse é o sinal de navio. O próximo sinal é o sinal de canoa. A gente vai pegar o remo e, ó, vai remar, tá? Sinal para canoa. Estão conseguindo aí fazer os sinais? Vão postando ali no bate-papo se estão com dificuldade, se estão conseguindo reproduzir. A gente vai revisar os sinais, tá? Fiquem bem tranquilos. Sinal de ambulância. A gente vai deixar as duas mãos, ó, em sinal de garra para cima e girar em círculo, né? Como se as luzes da ambulância estivessem piscando, ó. Ambulância. Tá? Próximo sinal é o sinal de carroça, tá? A gente vai pegar, né, as rédeas e, ó, movimentar para cima e para baixo. Carroça, tá? Outro sinal é o sinal de metrô. A gente vai deixar a palma da mão, ó, aberta para baixo, tá? Vai fazer o número 5 e vai, ó, colocar embaixo com o movimento para frente, tá? Ó, de novo. Metrô. De novo. Tá? Próximo sinal é o sinal de táxi. A gente vai, ó, prender a mão aqui. E essa mão que tá aqui para cima, ó, a gente vai balançar ela para baixo, ó. Esse é o sinal de táxi. Tá? O sinal de ônibus que eu falei lá no início da aula, né? Vamos revisar então. É as duas mãos em Y, aqui acima do ombro, tá? E a gente vai fazer o movimento para frente, ó. Ônibus. De novo. Ônibus. Tá? Bom, e aí tem alguns sinais que eu não consegui trazer a fotinho do sinal, porque eu não encontrei. Eu vou ensinar aqui, mas aí depois eu vou gravar o vídeo desses meios de transporte para postar lá no blog, né? Lembrando que quando vocês tiverem dificuldade de ver os sinais, de lembrar dos sinais, vocês podem entrar lá no blog da Libras, que é www.ufpelibras, com um L só, de tudo junto, ufpelibras.blogspot.com.br. Lá vocês vão ter acesso aos vídeos. O de transporte ainda não está lá. Mas depois, né, a professora posta lá o vídeo, vocês vão ter acesso. Então, o sinal de trem, tá? A gente vai fazer, ó, a letra O com as duas mãos. E a gente vai deixar uma de frente para a outra, só que uma um pouquinho mais para trás, tá? Uma a gente deixa parada, essa aqui a gente deixa parada. Essa aqui a gente faz movimento em círculo. Ó, tá? Esse é o sinal de trem. O sinal de skate, a gente vai deixar a palma da mão fechadinha, ó, para baixo. Vou botar aqui assim que fica melhor. E uma perna para dentro e outra para fora, ó, em cima da mão. Um pezinho balançando. Esse é o sinal de skate, tá? O sinal de patinete é bem parecido, só que a gente vai utilizar esses dois dedos para baixo e vai colocar de novo o bonequinho andando, tá? Esse é o sinal de patinete. O sinal de patins é bem fácil. A gente deixa as duas mãos para baixo, ó, e desliza uma, desliza outra. Desliza uma, desliza outra, tá? O próximo sinal é barco à vela, tá? A gente deixa a mão aberta para cima, a outra bem aberta, com os dedos abertos, tocando aqui o polegar à mão, tá? A palma da mão e balançando, ó. Esse é o sinal de barco à vela, tá? Sinal de jet ski
É o mesmo sinal de moto, só que a gente vai incluir mais um sinal, que é o sinal de água. Então, a gente vai fazer moto e o sinal de água, ó, que é a letra L aqui, ó, no queixo, balançando, ó. Balança o indicador, ó. Água. Tá? Então, jet ski é moto d'água, certo? Bom, outro sinal é o sinal de prancha. Bem fácil. A gente deixa a mão aberta, né, com os dedos juntos assim, e a pessoinha totalmente em cima, ó, da mão, tá? E a gente faz o movimento da prancha. Ok? Sinal de balão, né? Quem aí já andou de balão, né? A gente vai tem dois sinais para balão. Um é com o dedo o indicador assim e a outra mão, né, em sinal de garra, ó, e movimenta para um lado, para o outro. O outro sinal para balão é com a mão fechada, essa aqui de baixo, ó, e mesma coisa, movimento, tá? E o último sinal para transporte é asa delta, tá? A gente vai fazer as duas mãos em U, cruza, né? Une aqui as pontinhas, ó, e movimenta também. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Ok? Vamos revisar esses sinais rapidinho. E aí, por hoje, a aula está encerrada, tá? Vamos voltar lá em cima nos slides para ver com qual que a gente começou, a gente revisa tudo. Esses sinais de transportes, vocês vão estar aprendendo essa semana e semana que vem. Vai ter atividade para vocês fazerem com os meios de transporte, tá? Bom, vamos ver aqui. Começar então com bicicleta, tá? Ó, bicicleta em círculo, tá? O próximo, moto, só mexe ó, o pulso, um pulso, moto. Carro, pega o volante e dirige, tá? Helicóptero, ó, helicóptero, né? Helicóptero, tá? Caminhão, ó, as duas mãos unidas para frente, para trás, para frente, para trás, tá? Avião, né? A mão em Y, ó, avião, tá? Navio, as mãos encostam, os dedinhos aqui encostam, ó, e faz o movimento da onda. O próximo, canoa. Pega o remo e rema, tá? Próximo, ambulância. Com as mãos abertas, se engarra para cima e gira. Ambulância. Carroça. Pegou as rédeas e balança. Metrô. Mão com a palma da mão para baixo, aberta. Número 5 e passa para frente, ó. De novo. Para frente. Tá? Táxi. Fechou a mão aqui, ó. Para baixo e para cima. Táxi. Ônibus, as duas mãos em Y, acima do ombro, movimento para frente. Tá? De novo, ônibus. Depois, o sinal de trem, com as duas mãos em U, uma de frente para outra, só que, ó, deixa uma mais para frente e a outra mais para trás, e a de trás faz círculo, trem. Tá? Skate, com a mão inteira e a pessoa andando de skate. Patinete com os dois dedos só e a pessoa andando de patinete. Patins,
as duas mãos aqui, uma para frente, outra para trás. Uma para frente, a outra para trás. Barco à vela, mão aberta, a outra com o dedão tocando na palma da mão e balançando a vela, tá? Lancha. Ah, não tinha ensinado lancha para vocês. Lancha foi um sinal que eu esqueci. Lancha, a gente vai fazer que nem carro e puxando, né, o acelerador, né, da lancha, tá? Puxando. De novo, carro e puxa o acelerador, tá? Jet ski é a moto na água, ó, o sinal de água, na água. De novo, moto na água, tá? Prancha, a mão aberta com a palma da mão para baixo, a pessoa totalmente em cima e surfando, tá? Balão tem dois sinais, que pode ser esse aqui, né? Com um dedo assim, e ou com a mão fechada e balançando também. E por último, asa delta, que é as duas mãos em letra U se unem na ponta aqui e balança, tá? E balança. Estão pedindo para eu repetir o sinal de lancha, né? Lancha é carro, né? O sinal de carro. E ó, eu pego aqui como se eu pegasse uma maçaneta e puxasse para trás. Tá? De novo, carro e a maçaneta puxando para trás. Tá? A maçaneta, não sei como é que se fala o câmbio. O acelerador, isso, o acelerador puxando para trás. Tá? Então, carro e o acelerador. Ok? Bom, pessoal, o Manche tá falando muito bem, é isso. Obrigada aí pela ajuda. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aí aproveitado a aula de hoje, né? Foi uma recapitalização, como é? Recapitalização da aula da disciplina de Libras 1. Vamos falar melhor, uma revisão, né? Uma revisão da disciplina de Libras 1. E aí, já acrescentando alguns conteúdos novos, principalmente práticos, tá? Lembrando que atividade vocês podem fazer hoje, mas vocês têm até segunda-feira para fazer. Desejo a vocês aí um bom restinho de semana, né? Um bom final de semana também. E a gente vai conversando, então, lá pelo Moodle. Dúvidas, vocês podem me mandar e-mail, podem colocar lá nos fóruns as dúvidas, que sempre que eu estiver conectada, sempre vou estar tentando responder vocês. Pessoal, uma boa noite e obrigado pela presença de todos vocês. Tchau, tchau.